O hospital de luxo estava silencioso, com seus corredores impecavelmente limpos, os pisos brilhando como espelhos e o cheiro de desinfetante ainda no ar. Tudo ali exalava sofisticação e perfeição. Os pacientes mais exigentes, os médicos mais renomados e os funcionários mais bem treinados formavam a elite da saúde, onde cada detalhe era cuidadosamente supervisionado. O hospital era uma máquina bem azeitada, onde o prestígio falava mais alto do que a empatia. No entanto, em meio a todo esse brilho, existia uma realidade muito diferente e ela estava restrita aos bastidores. Uma realidade onde pessoas como a enfermeira Raquel eram invisíveis. Raquel, uma mulher de traços delicados e um olhar cansado, mas determinado, caminhava pelos corredores, cumprindo sua rotina diária. Seu uniforme branco, perfeito, mas de certa forma sem brilho, refletia sua posição na hierarquia do hospital. Ela não era ninguém importante aqui, ou pelo menos era assim que todos a viam. Ela carregava as bandejas com medicamentos, ajudava os médicos nos procedimentos e, quando não estava cuidando dos pacientes, passava a maior parte do seu tempo limpando as áreas que ninguém queria tocar. Sua postura calma e solitária se tornara familiar a todos, mas ninguém realmente a notava. Não havia elogios, não havia reconhecimento. Ela estava ali, apenas cumprindo seu papel. Era uma manhã comum quando o diretor do hospital, Eduardo Pimentel, entrou no setor de enfermagem. Ele se destacava por sua postura altiva, sua barba bem aparada e o olhar impiedoso, como se fosse o próprio dono do mundo. Eduardo era o tipo de homem que acreditava que o hospital, assim como sua vida, só funcionava sob sua absoluta supervisão. Ele não aceitava falhas, nem erros, e menos ainda pessoas que, na sua visão, estavam ali apenas para cumprir ordens. Raquel estava na recepção de uma ala, organizando a lista de pacientes. Ela não percebeu Eduardo entrando até que ele se aproximou, com seu passo imponente e seu olhar cortante. Ele parou ao seu lado, observando-a com um desdém quase palpável. "Raquel, o que você está fazendo aqui?" disse Eduardo, a voz grave e cheia de sarcasmo. Ele olhou para ela de cima a baixo, com um sorriso de desprezo. Raquel ergueu os olhos lentamente, sentindo a tensão no ar, mas manteve-se em silêncio, como sempre fazia. Sabia que qualquer resposta poderia ser mal interpretada por ele, então optou por não se envolver em uma discussão. Mas isso não impediu que Eduardo continuasse a falar, com seu tom condescendente. "Você sabe, Raquel, o hospital não é um lugar para pessoas como você. Você é uma enfermeira, uma simples enfermeira. E se você não aprender a ficar no seu lugar, as coisas vão começar a ficar muito mais difíceis para você. Entendeu?" disse ele, quase sussurrando, para que só ela ouvisse. Raquel engoliu seco, seu estômago se revirando. Não era a primeira vez que Eduardo a humilhava de forma tão direta, mas, dessa vez, ele parecia ter um toque mais cruel em suas palavras. Ela não sabia como responder, nem como argumentar contra o homem que, em sua mente, representava tudo o que ela não queria ser. Raquel era diferente. Ela acreditava na dignidade das pessoas, no respeito mútuo, e sabia que o hospital deveria ser um lugar onde todos se ajudavam, independentemente da posição. Mas Eduardo, com seu poder e arrogância, não enxergava isso. Para ele, as pessoas como Raquel eram apenas peças descartáveis. Ele continuou, agora elevando ainda mais o tom de sua voz, para garantir que todos na ala ouvissem. "Eu me pergunto se você realmente entende a importância do que faz. Este hospital não é lugar para quem não tem ambição, para quem não tem visão. Acho que você deveria começar a pensar no seu futuro, porque, com certeza, não há muito futuro para alguém que se dedica a limpar pisos e trocar lençóis." Os outros funcionários que estavam na área
Não ousaram olhar diretamente para a situação, mas não podiam evitar ouvir. Alguns trocavam olhares, outros fingiam estar ocupados. Ninguém ousou intervir, ninguém ousou defender Raquel. Ela olhou para o chão, sentindo a humilhação se espalhar por seu corpo. Ela queria gritar, queria desafiar Eduardo, mas as palavras simplesmente não vinham. O peso da repressão e do medo de perder seu emprego pesava sobre seus ombros. Ela era uma mulher simples, que trabalhava duro, mas que se via constantemente diminuída pela arrogância de pessoas como ele. Raquel respirou fundo e, com um esforço visível, levantou a cabeça. Ela sabia que, para continuar a trabalhar ali, precisava ignorar a dor que sentia. Sabia que, mesmo que tentasse retrucar, nada mudaria. O poder de Eduardo era absoluto naquele hospital. Ele era a autoridade, e ela não passava de uma sombra, uma presença que ninguém notava, a não ser quando suas falhas eram visíveis. Eduardo, vendo a falta de reação de Raquel, riu ironicamente e deu-lhe as costas, dizendo, sem sequer olhar para ela: "Melhor cuidar do seu trabalho, Raquel. Não me faça perder tempo com você." Ele se afastou, deixando Raquel sozinha no corredor, o som de seus passos ecoando no ambiente vazio. Ela fechou os olhos por um momento, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Aquela humilhação, mais uma vez, pesava sobre ela. Mas Raquel não se entregou, não naquele momento. Ela sabia que, apesar de tudo, estava ali por uma razão. Não estava ali por causa da aprovação de Eduardo ou de qualquer outra pessoa. Ela estava ali por sua própria razão, uma razão silenciosa que ninguém conhecia. No entanto, aquele dia ficaria marcado na memória de Raquel, porque algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria sua vida para sempre, e que ninguém, nem mesmo Eduardo, poderia prever. Mas até que isso acontecesse, ela sabia que precisaria continuar suportando as humilhações, as injustiças e a solidão. A enfermeira Raquel estava prestes a mostrar a todos, até mesmo ao arrogante diretor, que às vezes as pessoas mais subestimadas são as que têm o maior poder de transformação. Os dias seguintes foram um reflexo do que Raquel já conhecia muito bem. A rotina repetitiva, sem qualquer sinal de reconhecimento ou respeito. O hospital continuava a funcionar em sua engrenagem perfeita, mas, para Raquel, tudo parecia mais sombrio a cada novo encontro com o diretor. Eduardo Pimentel estava se tornando uma constante em sua vida, uma sombra de arrogância que pairava sobre ela a cada passo que dava pelos corredores. O desprezo do diretor não era mais algo esporádico. Ele se tornara um padrão, um comportamento quase automático em sua interação com Raquel. Desde o incidente do dia anterior, em que ela fora humilhada na frente de todos, ele havia começado a ignorá-la completamente, como se sua presença fosse algo insignificante. Eduardo sempre passava por ela sem sequer um cumprimento, sempre se referindo a ela de forma fria, como se ela fosse apenas uma funcionária comum, sem valor. Raquel, por sua vez, continuava a se manter em silêncio, lidando com o peso de suas palavras e atitudes. Era uma manhã de segunda-feira e o hospital estava movimentado. O relógio marcava 10 horas e Raquel se preparava para iniciar sua ronda pelos quartos dos pacientes. Ela estava no corredor, com um passo calmo e constante, quando viu Eduardo se aproximando. Ele vinha com sua postura impecável, com o terno alinhado e a expressão fechada, como sempre. Raquel se encolheu um pouco, instintivamente, sabendo que mais uma vez seria o alvo de seu desdém. Eduardo a viu de longe e, em vez de caminhar ao seu lado ou dar uma palavra de incentivo, passou direto, ignorando-a de maneira cruel. Não foi uma simples indiferença, foi uma ação carregada de desprezo. Ele olhou para ela apenas o suficiente para garantir que ela notasse o quanto era irrelevante para ele. Raquel sentiu seu estômago apertar.
A dor da humilhação anterior ainda estava ali, e ela sabia que, para ele, ela não passava de uma peça descartável no funcionamento perfeito de sua máquina hospitalar. Porém, naquele momento, algo dentro de Raquel se manteve firme. Ela engoliu a frustração e continuou seu caminho, ciente de que não poderia reagir. Não agora. Ela tinha um trabalho a fazer, e era isso o que a sustentava. Mas, à medida que o diretor passava sem qualquer consideração, ela se perguntava até quando poderia suportar. Será que ele sequer sabia o nome dela? Será que ele se lembrava de que ela tinha um papel fundamental no hospital, algo que ninguém parecia ver? A humilhação continuou a acontecer de maneira constante, de pequenas formas, todos os dias. Eduardo começava a aparecer de surpresa nas salas onde Raquel estava trabalhando, e cada vez que ele entrava, ele olhava para ela como se estivesse esperando algo errado. Ele sempre estava atento a qualquer deslize, qualquer falha mínima em seu trabalho, para poder criticar. Cada correção que ele fazia parecia ser um lembrete de sua posição superior, uma forma de garantir que Raquel não se esquecesse de quem estava no comando. Certa manhã, Raquel estava ocupada organizando o material de primeiros socorros na enfermaria quando Eduardo entrou na sala. Ele não cumprimentou ninguém, mas ao ver Raquel, sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. "Raquel, você tem ideia de como está deixando essa sala bagunçada?" disse ele, com um tom de desprezo claro em suas palavras. A sala estava limpa como sempre, mas o simples fato de ele perceber qualquer pequena imperfeição era motivo suficiente para desferir uma crítica. Raquel olhou para ele, tentando controlar a raiva que se acumulava dentro de si. "Desculpe, senhor, vou corrigir isso imediatamente", disse ela, sem levantar os olhos, como se fosse uma automatização, mais uma vez se submetendo à crítica. Ela sabia que não importava o quanto se esforçasse para manter tudo impecável, ele sempre encontraria algo para criticar. Ele se aproximou de uma mesa próxima e, com um gesto impaciente, afastou alguns papéis que estavam perfeitamente alinhados. "É sempre assim com você, não é, Raquel? Nunca é o suficiente. Quando vai aprender a fazer as coisas como se deve? Essa aparência de perfeição é só fachada. Você deveria aprender o que significa ser realmente competente." Raquel sentiu uma onda de calor subir pela sua espinha, mas manteve-se firme, sem mostrar qualquer reação. Era difícil, mas ela sabia que ele não iria parar. Sua tentativa de desafiar a sua autoridade seria inútil. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e se concentrou em sua tarefa. Eduardo, por sua vez, parecia se divertir com a maneira como Raquel o evitava. Ele tinha prazer em mostrar o quanto ela era pequena em seus olhos. Ele adorava testar os limites de sua paciência, como se estivesse sempre em busca de uma falha que justificasse sua posição de superioridade. A cada novo encontro, o desprezo se tornava mais claro, mais doloroso. Em reuniões com outros médicos e funcionários do hospital, Eduardo continuava a deixar claro que Raquel era uma figura invisível. Quando a enfermeira precisava falar com ele sobre qualquer questão administrativa ou se preocupava com o bem-estar de algum paciente, ele sempre tratava sua opinião com desdém. Certa vez, Raquel entrou em sua sala para falar sobre a necessidade urgente de mais equipamentos para uma ala do hospital. Ela sabia que Eduardo poderia não gostar de ser interrompido, mas a situação era crítica. Ao chegar lá, ela foi surpreendida pela forma como ele a recebeu. Seu tom, mais uma vez, era ácido e arrogante. "Raquel, o que você quer agora? Está vendo que estou ocupado?" "Não temos tempo para pequenas preocupações de enfermagem", disse ele, olhando para ela com desinteresse, como se estivesse lidando com uma criança. Ela tentou explicar a situação, mas a resposta de Eduardo foi uma risada baixa, sem graça. "Ah, claro.
Você quer que a gente compre mais equipamentos para que você possa ter mais espaço para limpar? Eu não sei qual o seu objetivo aqui, mas me parece que está apenas buscando um motivo para aparecer mais. Raquel sentiu o peso da humilhação. Ela, que passava na maior parte do tempo cuidando das necessidades dos pacientes, que lidava com a dor e os medos das pessoas, era reduzida à ideia de que sua contribuição não passava de uma tentativa de chamar atenção. Mas ela não respondeu. Ao contrário, se retirou, ciente de que seus esforços nunca seriam reconhecidos, nunca seriam suficientemente bons para alguém como ele. O desprezo constante de Eduardo parecia ter a mesma intensidade todos os dias. E, enquanto ele continuava a passar por ela sem perceber seu valor, Raquel sentia seu próprio valor ser reduzido mais e mais. Ela sabia que o hospital era um lugar de poder, mas também começava a perceber que existia uma luta invisível acontecendo ali, uma luta em que sua paciência e resiliência estavam sendo colocadas à prova. Ela não tinha respostas prontas para todas as humilhações que estava vivendo, mas algo dentro de Raquel estava começando a mudar. O desprezo diário de Eduardo a estava forçando a olhar para dentro de si mesma de maneira diferente, a questionar o quanto ela estava disposta a suportar. E apesar de sua aparente submissão, algo em sua mente e em seu coração começava a amadurecer, algo que ela ainda não compreendia completamente, mas que a preparava para o que estava por vir. Apesar do constante desprezo e humilhação que enfrentava, Raquel nunca deixou que isso afetasse a qualidade de seu trabalho. No fundo, ela sabia que o hospital dependia dela mais do que as pessoas imaginavam, embora poucos reconhecessem o quanto ela realmente contribuía para o bom funcionamento daquela máquina impecável que Eduardo tanto se orgulhava de comandar. Raquel, com seu olhar tranquilo e postura discreta, sempre foi uma profissional extremamente dedicada. Ela não buscava holofotes ou elogios, mas, ao mesmo tempo, sabia que sua experiência e habilidade eram insubstituíveis. Muitas vezes, quando algo dava errado nos bastidores, seja no atendimento a um paciente, na administração de medicamentos ou até mesmo na coordenação de um procedimento médico, era Raquel quem resolvia, com a mesma eficiência que se esperava dos médicos, mas sem jamais querer se destacar. Ela fazia seu trabalho com precisão, cada movimento seu parecia calculado, como se estivesse treinando a perfeição em cada detalhe. Naquela manhã, o hospital estava especialmente agitado. Uma equipe de médicos estava programada para realizar uma cirurgia de alto risco em um paciente importante. A pressão estava nas alturas. Todos se preparavam para o procedimento, mas havia uma tensão no ar. Como sempre, Eduardo estava presente, supervisionando a operação com seu olhar atento, mas sem oferecer realmente seu conhecimento, apenas para garantir que tudo saísse como ele queria. Ele não estava ali para ajudar, mas para controlar. Raquel estava no setor de enfermagem, cuidando dos preparativos para a cirurgia, quando percebeu que algo estava fora de lugar. O monitor cardíaco do paciente tinha apresentado uma falha técnica, algo que ninguém havia notado, mas que poderia ser fatal durante o procedimento. Se a falha não fosse corrigida imediatamente, o monitor não poderia fornecer os dados necessários para os médicos acompanharem a condição do paciente durante a cirurgia. Raquel não hesitou. Sem dar alarde, ela se aproximou da estação de equipamentos, seus dedos ágeis passando pela tela sensível do aparelho. Ela sabia exatamente o que fazer. O erro estava relacionado a um pequeno ajuste no sistema de calibração, um detalhe que, para a maioria, parecia insignificante, mas, para ela, era algo que sabia como corrigir sem causar nenhum pânico. Enquanto os médicos e enfermeiros estavam em outros setores envolvidos com a operação, ela manipulou o monitor com a precisão de quem já tinha feito isso milhares de vezes.
Em poucos minutos, o erro foi corrigido. O monitor voltou a mostrar as leituras normais e o risco de complicações durante a cirurgia foi eliminado. Raquel não se preocupou em chamar a atenção para o que havia feito. Ela apenas se afastou discretamente, como se fosse algo banal, e ninguém notou. Mas, em algum lugar, a mudança estava começando a acontecer. Uma aura de respeito começou a se formar ao redor dela. Não foi uma reação explícita, nem foi algo que Raquel procurava, mas quem estava por perto sabia que algo havia ocorrido. Havia algo no jeito dela, na maneira como ela interagia com os equipamentos, algo que passava uma ideia de que ela entendia muito mais do que aparentava. A confiança estava ali, disfarçada de humildade. Em outra situação, um paciente recém-chegado ao hospital, que havia sofrido um acidente de carro, estava com dificuldades para respirar. A equipe de emergência estava sobrecarregada com outros casos e o tempo estava se esgotando. Enquanto os médicos e enfermeiros estavam distraídos com os protocolos, Raquel novamente entrou em ação. Ela percebeu que o paciente estava tendo uma reação alérgica a um medicamento que lhe haviam administrado. Ela sabia exatamente o que fazer. Sem hesitar, ela foi até o armário de medicamentos e pegou a substância necessária para neutralizar a reação alérgica. Quando os médicos finalmente se deram conta da situação, ela já havia administrado a medicação, estabilizando o paciente. Os médicos, surpresos, olharam para ela com um misto de incredulidade e respeito. No entanto, o que Raquel fez a seguir foi o que sempre fazia. Ela manteve-se quieta, não se vangloriando de sua ação. Ela sabia que, no fundo, o que importava era o bem-estar do paciente, não os elogios. Raquel sentia a crescente tensão entre sua competência e o desprezo de Eduardo. Cada vez que ela resolvia discretamente um problema, cada vez que ela salvava a situação em silêncio, ele passava ao lado, sem perceber o que estava acontecendo. Ele a via como uma enfermeira, nada mais do que isso. Ela nunca recebeu um reconhecimento real, mas, de alguma forma, todos ao redor começaram a notar que, quando as coisas estavam realmente complicadas, ela era quem estava no controle. Havia algo profundamente enraizado em Raquel. Ela tinha sido treinada para ser discreta, para não buscar reconhecimento, para focar no trabalho e não na fama. Mas por trás daquela fachada silenciosa, ela possuía uma inteligência e habilidade que nem Eduardo, nem a maioria dos outros poderiam compreender completamente. A experiência acumulada, os anos de estudo e de prática haviam lhe dado uma capacidade que a fazia ser quase invisível em sua competência. E, no entanto, sem fazer alarde, ela estava moldando o ambiente ao seu redor. Um pequeno incidente, quase imperceptível, acabou deixando claro o quão profunda era a habilidade de Raquel. Durante um procedimento de rotina, um dos médicos mais experientes, Dr. Gomes, tentou realizar uma manobra que ele acreditava estar correta, mas que não era. Raquel, de forma quase imperceptível, interveio, sugerindo um pequeno ajuste no procedimento. O médico, inicialmente relutante, seguiu seu conselho. O procedimento foi concluído com sucesso. Em vez de pedir reconhecimento ou uma palavra de agradecimento, Raquel apenas sorriu levemente e seguiu seu caminho. As pequenas ações, cuidadosamente controladas, começaram a formar uma rede de respeito silencioso. Alguns dos enfermeiros começaram a observar Raquel com mais atenção, admirando sua forma de agir sem alarde. Mas ninguém sabia ao certo de onde vinha seu conhecimento profundo. A enfermeira estava se tornando uma lenda silenciosa nos bastidores do hospital e Eduardo, apesar de sua postura de arrogância, começava a se perguntar como ela poderia ser tão eficaz sem que ninguém soubesse exatamente o que ela fazia. Raquel continuava a trabalhar, em silêncio, com paciência
e precisão, criando uma aura de respeito e admiração que ninguém parecia perceber. Ela sabia que as pessoas não viam o quanto ela realmente sabia. Isso era algo que, por enquanto, ela preferia manter em segredo. A verdadeira identidade dela, assim como suas habilidades, ainda estavam envoltas em mistério. Era uma manhã tensa no hospital. O movimento era constante e uma equipe de médicos estava preparada para realizar uma cirurgia de emergência em um paciente de alta prioridade, o CEO de uma empresa bilionária que havia sofrido um infarto. Seu estado era crítico e exigia extrema atenção. O hospital estava agitado com os preparativos e Eduardo, o diretor, estava supervisionando pessoalmente tudo, com sua postura de superioridade que já era bem conhecida entre os funcionários. Ele estava visivelmente nervoso, talvez pelo peso da responsabilidade, mas, ainda assim, mantinha uma aura de confiança inabalável, como se estivesse no controle absoluto. Raquel estava na enfermaria, cumprindo suas funções rotineiras, mas seus olhos sempre estavam atentos, percebendo as pequenas falhas nos bastidores. Ela sabia que, embora o hospital tivesse uma equipe altamente qualificada, quando as coisas realmente começavam a ficar difíceis, o desespero muitas vezes tomava conta. E foi exatamente isso que aconteceu. À medida que os minutos passavam e o momento da cirurgia se aproximava, o clima no hospital ficou cada vez mais tenso. A equipe médica estava pronta, mas algo parecia fora de lugar. Durante a preparação para a cirurgia, Eduardo, que estava supervisionando todos os detalhes, cometeu um erro simples, mas fatal. Ao revisar os exames do paciente, ele se concentrou no arquivo errado. O paciente certo havia sido confundido com outro com um histórico similar, e o medicamento administrado antes da cirurgia era incompatível com sua condição. Ninguém notou o erro de imediato, e a cirurgia foi iniciada conforme o planejado. Mas quando o paciente foi colocado sob anestesia e os médicos começaram o procedimento, sinais vitais começaram a cair de forma alarmante. A pressão arterial do paciente caiu drasticamente. A equipe médica entrou em pânico, tentando estabilizar os sinais vitais, mas algo não estava funcionando. O pânico tomou conta da sala de cirurgia. "Qual é o problema?" gritou o cirurgião, sua voz tremendo. Ele olhou para Eduardo, que estava claramente perdido, tentando se ajustar ao caos que se desenrolava diante dele. Eduardo franziu a testa, completamente fora de sua zona de conforto. Ele se aproximou da mesa, analisando o monitor. Os minutos estavam passando e o desespero estava se espalhando por todos os envolvidos na operação. Foi então que Raquel, que estava na enfermaria ao lado, foi chamada às pressas. Ela sabia que alguma coisa estava errada quando ouviu o alvoroço na sala de cirurgia. Como sempre, ela foi chamada em silêncio, sem ninguém esperar grandes coisas dela. Mas Raquel sabia o que estava acontecendo. Ao entrar na sala de cirurgia, ela rapidamente avaliou a situação. Ela viu os médicos lutando para estabilizar o paciente e observou Eduardo tentando, inutilmente, coordenar a equipe com instruções vagas. O erro que ele cometeu estava claro para ela, mas ninguém parecia perceber. O medicamento errado havia sido administrado. A condição do paciente estava se agravando devido à reação adversa à medicação, e a cirurgia estava prestes a ser um desastre total. Raquel não hesitou. Ela olhou para Eduardo e, sem dar qualquer explicação, foi até a mesa de medicamentos, pegou a solução correta e se dirigiu rapidamente ao paciente. Sem perguntar permissão, sem esperar por uma autorização, ela começou a administrar a medicação correta, conectando os fios e ajustando a infusão intravenosa com uma precisão que ninguém mais poderia ter feito em um momento de crise. Eduardo, visivelmente nervoso e sem saber o que fazer, deu um passo atrás. Ele olhou para Raquel desconfortável. "O que você está fazendo?" perguntou.
a voz cheia de incredulidade e tentativa de manter sua autoridade. Raquel, sem desviar o olhar do paciente, respondeu com calma, mas firmeza. O paciente recebeu a medicação errada. Eu estou corrigindo isso. Em poucos minutos, a condição do paciente começou a melhorar. Sua pressão arterial começou a subir novamente. Os sinais vitais se estabilizaram e a respiração tornou-se mais regular. A tensão na sala de cirurgia começou a diminuir e os médicos, embora perplexos, começaram a seguir as instruções de Raquel, que, com seu olhar tranquilo e sua ação precisa, começou a coordenar a estabilização do paciente com a mesma calma que ela sempre demonstrou. Quando o cirurgião se aproximou, ele olhou para Eduardo com desconfiança. "Você percebeu o que aconteceu?" perguntou ele, ainda sem entender totalmente a gravidade do erro. Eduardo, com um olhar perdido, balançou a cabeça. Ele não tinha a mínima ideia do que realmente havia ocorrido. Ele olhou para Raquel, mas antes que pudesse dizer algo, a enfermeira já havia se afastado, tomando a frente da situação sem pedir reconhecimento ou aprovação. Raquel não queria aplausos. Ela não queria que ninguém visse seu trabalho como algo além de uma obrigação. Ela estava ali para salvar vidas, e era isso que ela faria, independentemente de quem estava observando. Ela seguiu os protocolos com precisão, restaurando a ordem no caos, com uma habilidade que ninguém ali sabia que ela possuía. Enquanto o paciente se estabilizava, Raquel se retirou da sala silenciosamente, como se nada tivesse acontecido. Mas, ao sair, ela viu os outros médicos olhando para ela com respeito, embora ninguém dissesse uma palavra. Ela sabia que tinha tomado as rédeas da situação e não precisava mais da aprovação de ninguém. O que ninguém sabia, mas que Raquel sentia profundamente, era que, mais uma vez, a sua competência havia sido ignorada por todos, até por Eduardo. Ele tentava se recompor, tentando empurrar a responsabilidade de seu erro para Raquel, mas ela havia agido de maneira tão decisiva e eficaz que era impossível não reconhecer que ela havia resolvido o caos que ele, com toda a sua autoridade e arrogância, não havia sido capaz de controlar. Raquel não buscava reconhecimento. Para ela, o simples fato de o paciente estar vivo e bem era o suficiente. Mas naquele momento, ela começava a deixar claro para todos, até mesmo para Eduardo, que sua habilidade não deveria ser subestimada. A tensão na sala de cirurgia ainda estava palpável. O paciente estava finalmente estável, graças à intervenção decisiva de Raquel, que agira com uma competência impressionante, mais uma vez assumindo a liderança sem pedir permissão. O caos havia sido contido, mas a crise parecia longe de terminar. Eduardo, o diretor, estava agora em um canto da sala, olhando para Raquel com uma expressão que variava entre perplexidade e frustração. Ele não compreendia o que havia acontecido. Como alguém tão submisso e silencioso poderia, de repente, dominar a situação com uma habilidade tão precisa? Raquel, por sua vez, continuava a trabalhar, sem buscar elogios, mas com a sabedoria de quem já estava acostumada a lidar com crises como aquela. Ela sabia que o trabalho não havia acabado ainda, mas a sensação de que algo estava prestes a mudar no hospital começava a se formar dentro dela. Ela sentia que a oportunidade de finalmente se afirmar havia chegado. Quando a operação finalmente terminou e o paciente foi levado para a UTI, Raquel se retirou da sala de cirurgia, sentindo o peso da responsabilidade da vida que acabara de salvar. Mas o olhar de Eduardo não a deixava em paz. Ele, com sua arrogância típica, caminhou até ela com passos pesados e uma expressão de frustração. Raquel, sem desviar o olhar, esperou pela reação que sabia estar por vir. "Eu não sei o que foi isso, Raquel. O que você fez agora foi..." "Inacreditável", disse Eduardo, a voz carregada de raiva e perplexidade,
Ele tentou esconder o pânico em sua voz, mas não conseguiu. Ele estava perdido, ainda incapaz de entender como havia falhado de forma tão catastrófica. Raquel se virou para ele, mantendo a calma. Ela não tinha pressa de falar, mas as palavras que ela estava prestes a dizer seriam a última coisa que Eduardo esperava ouvir. Ela olhou para ele com seriedade, seu olhar penetrante, mas agora com um leve toque de resolução. A sala de cirurgia parecia ter se tornado o palco de uma grande virada. Eduardo, ela começou com um tom tranquilo, mas firme. Eu não sou apenas uma simples enfermeira. Eu sou a dona deste hospital. O impacto das palavras de Raquel foi imediato. Eduardo parou, seus olhos se arregalaram em incredulidade, como se ele não conseguisse compreender o que acabara de ouvir. Ele olhou para Raquel como se tivesse ouvido algo completamente impossível. Ele estava em choque, sua mente tentando processar a revelação que ele jamais imaginaria. Você, o quê? Ele gaguejou, tentando entender o que ela acabara de dizer. O choque era visível em seu rosto, e ele começou a dar passos para trás, como se de alguma forma Raquel fosse uma estranha que ele mal conhecia. Raquel manteve seu olhar firme. Ela sabia que a revelação seria um choque, mas agora era o momento de finalmente revelar a verdade e devolver a autoridade sobre o hospital ao lugar certo. Ela já não era mais a mulher invisível, a subestimada. Ela tinha o controle e o jogo estava prestes a mudar. Eu sou a dona do hospital, Eduardo. Você nunca percebeu, porque sempre esteve tão ocupado com sua arrogância e com a sua necessidade de ser o centro das atenções. Mas fui eu quem fundou este hospital. Fui eu quem investiu no projeto, quem construiu a infraestrutura e quem tomou as decisões financeiras. Eu sou quem faz as escolhas, mas você nunca soube disso, não é mesmo? Raquel disse com calma, mas com uma força silenciosa em suas palavras. Ela deu um passo à frente, aproximando-se de Eduardo, que estava ainda atônito. Os médicos e enfermeiros que haviam saído da sala de cirurgia começaram a parar ao redor da porta, ouvindo a conversa em silêncio. Ninguém ousou interromper, mas os olhares curiosos estavam fixos em Raquel e Eduardo. O ambiente estava carregado de tensão. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor e todos ali podiam sentir que algo monumental estava acontecendo. Eduardo, que até então havia tratado Raquel com desprezo, agora parecia menor do que nunca. Sua postura arrogante, sua confiança cega em seu poder estavam desmoronando rapidamente. Ele começou a se afastar dela como se estivesse buscando algum tipo de fuga emocional, mas não havia escapatória. A verdade estava exposta e não havia mais como negá-la. Você... Eduardo finalmente balbuciou, ainda incrédulo. Você nunca me disse isso. Por que nunca me contou? Raquel deu um suspiro profundo. Porque eu não preciso que ninguém me reconheça. Eu não precisava de aprovação, Eduardo. Eu vim aqui para fazer meu trabalho e não para ser reconhecida. O hospital sempre foi minha responsabilidade, mas eu deixei você ser o diretor porque acreditava que você poderia liderar. Agora vejo que estava errada. O choque foi total. Os outros funcionários, que haviam observado em silêncio, começaram a trocar olhares surpresos, alguns até deixando escapar sussurros. Ninguém sabia o que pensar. Como poderiam ter ignorado isso por tanto tempo? Raquel não era uma enfermeira qualquer, mas a verdadeira dona de tudo o que eles viam ao seu redor. E o diretor, com toda a sua pompa, estava prestes a ser despojado de sua autoridade. Raquel olhou para Eduardo uma última vez, com uma expressão que misturava frustração e compreensão. Ela não estava ali para destruí-lo, mas ele havia se colocado contra ela por tanto tempo que a verdade não poderia mais ser ocultada. Agora, Eduardo, ela disse, com uma calma imperturbável.
Eu espero que aprenda a respeitar as pessoas que realmente mantêm esse hospital funcionando. A arrogância nunca foi um bom líder e é por isso que você falhou. Eu sou a dona do hospital e agora você precisa lidar com isso. Deixe-me cuidar daquilo que você nunca soube fazer. Com essas palavras, Raquel se virou e caminhou pelo corredor, deixando Eduardo atordoado e derrotado para trás. O jogo havia mudado. A enfermeira invisível que ele havia subestimado era agora a verdadeira dona do hospital e ninguém, nem mesmo ele, poderia mudar isso. Os médicos e enfermeiros ficaram em silêncio por alguns momentos, processando o que acabara de acontecer. Eles sabiam que a partir daquele momento, tudo seria diferente. Raquel não era mais a figura de quem se aproveitavam, mas a mulher que finalmente havia se revelado e tomado o controle, e o hospital nunca mais seria o mesmo. A revelação de que Raquel era a verdadeira dona do hospital havia deixado todos atônitos. No entanto, a surpresa logo deu lugar a uma nova onda de respeito. Raquel não era mais a enfermeira subestimada, invisível aos olhos do diretor e dos outros funcionários. Ela estava agora no comando, e o hospital, que até então funcionava sob uma liderança impessoal e distante, estava prestes a passar por uma grande transformação. Nos dias seguintes, a mudança de poder começou a se refletir em cada canto do hospital. Raquel, com sua sabedoria silenciosa e visão estratégica, iniciou um processo de revisão que visava corrigir as falhas que haviam sido negligenciadas por Eduardo. O hospital, que antes parecia imbatível, mas que escondia as falhas em sua estrutura e gestão, começou a se reconfigurar para ser mais eficiente, humano e acessível. A primeira mudança que Raquel implementou foi a revisão dos protocolos de atendimento aos pacientes. Sob a direção de Eduardo, muitos pacientes haviam se sentido negligenciados, principalmente os mais simples e humildes, que não tinham a sorte de serem figuras importantes. O atendimento era rápido, mas impessoal. Raquel, no entanto, entendeu que o hospital não deveria apenas tratar doenças, mas também a dor e as preocupações de cada indivíduo. Ela começou a exigir que a equipe de enfermagem, além de realizar os procedimentos médicos, também se concentrasse na criação de um ambiente acolhedor para os pacientes. Ela implantou novas práticas de humanização do atendimento, onde os enfermeiros não apenas cumpriam sua função técnica, mas também se envolviam emocionalmente com os pacientes, ouvindo suas histórias, suas angústias. A sensação de cuidado passou a ser palpável em cada corredor e os pacientes começaram a se sentir mais respeitados e valorizados. Não é só sobre salvar vidas, é sobre como as vidas são salvas e como nos importamos com cada uma delas. Raquel disse a um grupo de enfermeiras em uma reunião logo após assumir o cargo: "Vamos dar o nosso melhor para garantir que cada paciente se sinta importante, que se sinta visto." Além disso, Raquel também fez mudanças importantes na administração. Ela identificou rapidamente que a gestão de recursos estava desorganizada. Muitos equipamentos estavam mal mantidos, as reservas de medicamentos eram escassas e a equipe de apoio, como técnicos e auxiliares, era constantemente sobrecarregada devido à falta de organização. Ela começou a reformular a logística do hospital, criando sistemas mais eficazes para gerenciar os recursos. A equipe de apoio foi mais valorizada, com novas contratações e treinamento contínuo, o que aumentou significativamente a eficiência e reduziu a pressão sobre os funcionários. A transparência nas decisões administrativas foi outro aspecto fundamental que Raquel trouxe para o hospital. Ela instaurou reuniões semanais abertas, onde todos os funcionários podiam discutir suas preocupações e apresentar sugestões. Isso não apenas melhorou o fluxo de trabalho, mas também elevou o moral de todos no hospital.
Raquel ouvia atentamente as preocupações de cada um, fosse um médico renomado ou um funcionário da limpeza, e tomava decisões com base no que era melhor para o bem-estar coletivo. Enquanto isso, Eduardo, que ainda tentava se manter em uma posição de poder, foi gradualmente afastado das tomadas de decisão. Seus erros começaram a ser mais evidentes e sua autoridade foi completamente minada. Ele tentou contestar as novas mudanças, mas Raquel, com sua postura firme e decisiva, não cedeu. Em uma reunião de conselho, ele tentou descreditar algumas das propostas de Raquel, sugerindo que mudanças tão rápidas poderiam comprometer o funcionamento do hospital. Raquel, com um olhar calmo e imponente, simplesmente respondeu: Eduardo, você teve a chance de liderar, mas falhou em entender que um hospital não é uma empresa. Ele é um lugar de cura, de cuidado com as pessoas. Quando você focou em controlar, você esqueceu de cuidar. Eu não faço parte disso. Eu estou aqui para garantir que todos, dos pacientes aos funcionários, se sintam tratados com dignidade e respeito. Isso é liderança. Quando ela terminou sua fala, a sala ficou em silêncio. Não foi necessário mais nada. A confiança de Raquel, a sabedoria em suas palavras e a forma como ela já estava transformando o hospital falavam por si mesmas. Com o tempo, os resultados das mudanças de Raquel começaram a se refletir. A taxa de recuperação dos pacientes aumentou e as avaliações de satisfação dos pacientes, que antes eram medianas, começaram a subir consideravelmente. Médicos e enfermeiros estavam mais motivados e os funcionários de apoio se sentiram mais valorizados. O ambiente hospitalar se transformou de um lugar impessoal e rígido em uma verdadeira comunidade de cuidados e respeito mútuo. Raquel também não se esqueceu de implementar mudanças culturais dentro do hospital. Ela introduziu uma política de bem-estar para os funcionários, com programas de saúde mental, apoio psicológico e folgas adequadas para que a equipe se sentisse cuidada e não apenas sobrecarregada com a pressão constante. Ela sabia que um hospital forte era aquele que cuidava de todos, e não apenas dos pacientes. Seu estilo de liderança se destacava pelo equilíbrio entre eficiência e humanidade, o que a tornou ainda mais admirada por todos os seus colegas. Em uma das reuniões com os médicos, Raquel fez questão de deixar claro como a relação de liderança deveria ser conduzida dali em diante. Eu não estou aqui para ser sua chefe, eu estou aqui para ser a sua parceira. Juntos, vamos construir um hospital onde todos têm voz e todos são respeitados. Isso é o que torna um hospital verdadeiramente eficaz. A diferença entre liderar por medo e liderar por respeito faz toda a diferença, e agora nós vamos liderar dessa forma. Essas palavras ecoaram entre os médicos e algo mudou naquele momento. Eles estavam sendo liderados por alguém que não apenas tinha o conhecimento técnico e a autoridade para gerenciar, mas também a empatia e a visão para conduzir o hospital de forma ética e humanizada. A liderança de Raquel começou a se tornar um exemplo para outros hospitais, uma nova abordagem de gestão que priorizava o bem-estar dos pacientes e dos funcionários, sem perder a excelência no atendimento. Nos dias após a revelação de Raquel, Eduardo, o até então arrogante diretor do hospital, se viu em um cenário que nunca imaginara. Fora colocado à margem do poder e agora observava impotente enquanto a enfermeira, que ele desdenhara e ignorara por tanto tempo, tomava as rédeas do hospital com uma liderança eficaz e respeitada. O hospital que antes ele acreditava ser sua propriedade privada, agora parecia ser regido por uma lógica que ele não conseguia mais compreender. Desde o momento da revelação, Eduardo tentara, desesperadamente, se manter relevante. Ele tentava passar a imagem de que ainda estava no controle, mas a cada tentativa ficava mais claro para todos que ele estava sendo progressivamente excluído
das decisões importantes. Raquel, com sua sabedoria e competência, tomou decisões estratégicas que começaram a mostrar a todos a falha do diretor em gerenciar a instituição. Em uma reunião de emergência sobre o orçamento hospitalar, Raquel apresentou um novo plano financeiro, um corte inteligente de custos que envolvia a reestruturação de contratos com fornecedores e a realocação de recursos para as áreas mais críticas. Ela falou com a confiança de quem compreendia profundamente cada aspecto do hospital. Sua visão era clara. O hospital precisava ser mais eficiente, mais focado no atendimento de qualidade e no bem-estar dos pacientes. Enquanto ela expunha o plano, Eduardo, sentado ao lado dela, tentou intervir. Raquel, isso é ousado demais. Precisamos de mais tempo para avaliar essas mudanças. Pode prejudicar nossos contratos com alguns dos fornecedores, Eduardo disse, tentando passar uma impressão de que ainda estava no controle. Raquel olhou para ele com calma e respondeu com firmeza, sem hesitação. Eduardo, eu sei que é ousado, mas a urgência do momento exige ação rápida. Temos que ser mais estratégicos e pensar no longo prazo, não nas relações antigas e no conforto de contratos que já não atendem às nossas necessidades. A sala ficou em silêncio por um momento. Raquel, com uma clareza impressionante, explicou os pontos que Eduardo sequer tinha considerado. Ele estava preso a uma visão ultrapassada, tentando manter as velhas formas de operação que não mais funcionavam. Todos na sala sabiam que Raquel tinha razão, e Eduardo foi lentamente marginalizado. Sua tentativa de retomar o controle foi ignorada, e o plano que ele tentara desacreditar foi aprovado por unanimidade. Raquel não parou por aí. Ela também começou a fazer mudanças importantes na estrutura da equipe. Sob a direção de Eduardo, muitos funcionários tinham se sentido desvalorizados. Havia um alto índice de rotatividade entre os enfermeiros e a equipe administrativa, que eram sobrecarregados e, muitas vezes, negligenciados. Raquel implementou um novo sistema de feedback, onde todos os funcionários, independentemente de sua posição, poderiam expressar suas preocupações, sugerir melhorias e até mesmo avaliar a gestão do hospital. Em uma reunião com a equipe de enfermagem, Raquel explicou suas novas metas. Eu quero que cada um de vocês saiba que sua voz importa. O hospital só será eficaz se todos se sentirem parte de uma verdadeira equipe, com espaço para crescer, aprender e ser reconhecido pelo seu trabalho. Os enfermeiros, que haviam sido negligenciados por Eduardo durante tanto tempo, agora viam Raquel não apenas como uma líder, mas como alguém que genuinamente se importava com eles. O moral da equipe aumentou drasticamente. A rotação de pessoal foi reduzida e a produtividade aumentou, com mais pessoas se sentindo valorizadas e respeitadas. Enquanto Raquel fortalecia o hospital com essas ações concretas e visionárias, Eduardo se via cada vez mais isolado. Ele tentou ainda se envolver nas discussões importantes, mas sua presença foi se tornando cada vez mais irrelevante. Quando ele sugeriu mudanças em um protocolo de atendimento, foi imediatamente desconsiderado pela equipe médica, que já confiava nas decisões de Raquel. Em um momento particularmente decisivo, quando o hospital recebeu uma avaliação externa crítica sobre a qualidade dos serviços prestados, Raquel foi a responsável por apresentar as soluções para melhorar as áreas de atendimento. Ela elaborou um plano de treinamento contínuo para médicos e enfermeiros, implementou uma revisão na forma como as reclamações dos pacientes eram tratadas e estabeleceu metas claras de qualidade de atendimento. Eduardo, por sua vez, ainda tentava retomar algum controle. Ele sugeriu que a hospitalidade e o atendimento ao paciente não precisavam de mudanças tão drásticas, mas seus argumentos eram fracos e ninguém estava disposto a ouvir mais. A equipe médica já sabia que as soluções de Raquel
eram as mais adequadas. Sua visão estava transformando o hospital para melhor, e todos viam os resultados. Durante uma reunião com os diretores, Raquel, com sua postura serena e poderosa, concluiu: "O que temos aqui não é apenas um hospital, é uma comunidade. E essa comunidade precisa ser construída sobre a confiança e o respeito, tanto com os pacientes quanto entre nós, os profissionais. Acreditem em mim, juntos vamos construir um futuro mais forte e mais humano para todos." Ela não estava apenas salvando o hospital, ela estava transformando-o em algo novo, mais eficaz, mais justo. Eduardo, por sua vez, estava em declínio. Sua autoridade se desintegrava cada vez mais à medida que os resultados de Raquel eram palpáveis e sua competência se tornava inegável. Em um último ato de desespero, Eduardo tentou intervir em uma grande reunião com investidores, tentando manter a aparência de que ainda estava no controle, mas, ao ser questionado sobre os planos de Raquel, ele gaguejou. Ele não tinha as respostas claras que ela tinha. E, mais uma vez, Raquel interveio com sua calma habitual, explicando os detalhes do plano de forma concisa e precisa. O tom da reunião mudou imediatamente e os investidores, que antes olhavam para Eduardo, agora estavam claramente focados em Raquel. No final da reunião, Eduardo se retirou, derrotado, ciente de que seu poder havia se dissipado. Raquel, por sua vez, continuou a tomar decisões que tornavam o hospital cada vez mais respeitado, mais eficiente e, o mais importante, mais humano. Enquanto Eduardo se afastava, Raquel olhou para o futuro do hospital. Ela sabia que ainda havia desafios a enfrentar, mas o hospital agora estava nas mãos de alguém que realmente entendia sua importância. Ela. Raquel não era mais a enfermeira invisível, mas a líder que sabia como superar adversidades e levar o hospital para um futuro promissor. O hospital estava em um momento decisivo. As mudanças implementadas por Raquel começaram a gerar resultados visíveis. A moral dos funcionários estava mais alta, os pacientes estavam mais satisfeitos e os indicadores financeiros do hospital começaram a mostrar uma melhora significativa. Raquel, com seu estilo de liderança humano e eficiente, tinha se consolidado como a verdadeira líder da instituição, enquanto Eduardo, o ex-diretor, era agora uma sombra do homem que costumava comandar. Mas ainda havia algo que Raquel sabia que precisava fazer: confrontar Eduardo. Ele ainda estava presente no hospital, mas era uma presença quase fantasmal, sem influência real nas decisões. Ele passava seus dias entre reuniões de baixo nível e tentativas frustradas de retomar sua posição. Era óbvio para todos que ele havia sido derrotado, mas Raquel sabia que precisava confrontá-lo diretamente, dar-lhe a oportunidade de ver suas falhas e refletir sobre o impacto de suas atitudes. Foi em uma tarde fria, no escritório de Raquel, que o confronto final ocorreu. Eduardo entrou na sala, sua postura rígida, mas os olhos tristes. Ele parecia cansado, como se tivesse finalmente compreendido que sua queda era irreversível. Raquel, por sua vez, não se levantou. Ela ficou sentada, com sua típica postura tranquila, mas seus olhos estavam firmes e decididos. A tensão no ar era palpável. Era a hora da verdade. "Raquel", Eduardo começou, sua voz baixa, quase hesitante. Eu sabia que isso estava acontecendo, mas não sabia como evitá-lo. "O que você fez com este hospital é impressionante. Eu não sou mais parte disso, não é?" Raquel olhou para ele com calma. Ela não sentia mais raiva, mas sim uma sensação de tristeza pela oportunidade perdida. "Eduardo", ela disse, sua voz tranquila, mas cheia de uma autoridade silenciosa. "Você não foi apenas uma parte do problema. Você foi o problema.
As palavras de Raquel cortaram o ar. Eduardo tentou se manter firme, mas sua postura vacilou. Ele não queria ouvir aquilo. Não queria admitir que seu comportamento, sua arrogância e suas decisões erradas haviam levado à destruição do que ele tanto prezava. Ele sabia que, em algum lugar, ele havia falhado, mas não queria ser confrontado com isso de maneira tão direta. Você foi arrogante, Eduardo. Você sempre acreditou que o hospital girava em torno de você, quando, na verdade, ele precisava de um líder que entendesse o valor de cada pessoa aqui. Você negligenciou os funcionários, desconsiderou os pacientes e, pior ainda, acreditou que a sua autoridade era mais importante do que a saúde e o bem-estar das pessoas que dependiam deste lugar. Quando você tomou o comando, você não viu as falhas, você as ignorou. E o pior, você nunca percebeu que, ao tentar manter o controle, estava sufocando a alma deste hospital. Raquel fez uma pausa, observando Eduardo, que agora parecia ter perdido toda a sua confiança. Ele tentou levantar a voz, mas ela continuou, com calma, imbatível. Você nunca se importou com as pessoas, Eduardo. Você estava preocupado com as aparências, com os contratos e com a sua imagem. Eu vi isso o tempo todo. Eu estava aqui, não para receber reconhecimento, mas para fazer o que era certo. Eu deixei você liderar, porque achei que pudesse fazer melhor. Mas você falhou. E ao fazer isso, causou danos irreparáveis à confiança de todos. Eduardo abaixou a cabeça, como se as palavras de Raquel tivessem finalmente quebrado a fachada de superioridade que ele havia tentado manter. Ele se sentou na cadeira à frente dela, agora visivelmente derrotado. A arrogância que costumava exibir havia desaparecido, substituída por um olhar de arrependimento que ele nunca imaginou que teria. Raquel observou o homem que costumava ser seu superior, agora em um estado vulnerável, e a sensação de justiça se fez presente. Ela sabia que este momento era importante para ele, mas também para ela e para todos que haviam sofrido com as falhas de liderança dele. Não era sobre vingança, mas sobre reconhecer o impacto das escolhas que ele fizera. Eduardo, Raquel disse finalmente, com uma suavidade que era quase surpreendente. Não é tarde demais para aprender. Não é tarde demais para reconhecer seus erros e, quem sabe, tentar corrigir algo. Mas aqui e agora, você precisa entender. O que você fez, as atitudes que tomou, prejudicaram não apenas o hospital, mas as pessoas que trabalham aqui. E, acima de tudo, elas prejudicaram você. Ele a olhou com um misto de vergonha e arrependimento. Eu não sei como cheguei a esse ponto. Eu pensava que estava fazendo o melhor, mas agora vejo, eu estava cego. Eu realmente estava cego. Raquel fez uma leve pausa, permitindo que suas palavras penetrassem. Você estava cego, sim. E, por mais que tenha tentado justificar suas ações, agora está claro que a verdadeira liderança não vem da imposição, mas do respeito e da capacidade de reconhecer as necessidades dos outros. Você sempre quis estar no topo, mas não percebeu que para ser um líder de verdade é preciso servir primeiro. Eduardo levantou-se da cadeira lentamente, sem saber o que fazer com sua própria derrota. Raquel continuou: eu não espero que você aceite isso facilmente. Mas talvez o que aconteceu aqui sirva como uma lição para todos. O hospital agora tem uma nova direção, uma direção que é baseada em cuidar das pessoas, ouvir as vozes dos outros e garantir que cada decisão seja tomada com responsabilidade e respeito. Você não foi capaz de fazer isso. Eu fui. Raquel se levantou e foi até a janela, olhando para o hospital que agora estava sob seu comando. As palavras de Eduardo, antes carregadas de arrogância, agora não passavam de murmúrios de arrependimento. Ela sabia que, finalmente, ele havia entendido.
Mas ela também sabia que isso não significava que tudo seria facilmente resolvido. A lição estava dada e o hospital estava finalmente onde deveria estar, nas mãos de quem entendia sua verdadeira missão. Você ainda tem um papel, Eduardo, mas nunca mais será o que foi. E não porque você não tenha potencial, mas porque, quando você deixou sua arrogância tomar conta, perdeu a confiança das pessoas ao seu redor. E isso talvez seja o maior erro de todos. Eduardo olhou para ela, agora sem palavras, com a consciência de que o jogo havia terminado. Raquel tinha vencido, não por força, mas pela sabedoria e pela coragem de tomar as rédeas da situação. Ele, por sua vez, estava agora diante da dura realidade de suas escolhas. Com a derrota de Eduardo e sua retirada do hospital, Raquel agora se encontrava com o poder absoluto nas mãos. Mas para ela, o verdadeiro poder não estava em sua posição, mas na responsabilidade de garantir que o hospital fosse, finalmente, um reflexo dos valores de cuidado, respeito e excelência que ela sempre acreditou serem fundamentais. O hospital, que durante anos havia funcionado sob a gestão de um líder arrogante e impessoal, agora estava prestes a se transformar completamente. Raquel começou a implementar mudanças duradouras e profundas que não só elevariam a qualidade dos serviços prestados, mas também transformariam o ambiente de trabalho para os funcionários, criando uma cultura de inclusão, respeito e colaboração. O primeiro passo de Raquel foi criar políticas mais inclusivas, com foco no acolhimento de todos os pacientes, independentemente de sua condição social, raça ou origem. Ela estabeleceu novas diretrizes para garantir que o atendimento fosse mais humanizado, com uma maior ênfase no respeito à dignidade de cada pessoa. Ela implementou treinamentos para todos os funcionários, com o objetivo de sensibilizá-los para as necessidades emocionais dos pacientes, além das necessidades físicas. Raquel sabia que a saúde não se limitava ao tratamento de doenças, mas também ao cuidado com o psicológico e o bem-estar emocional dos pacientes. Ela começou a oferecer suporte psicológico tanto para os pacientes quanto para suas famílias, garantindo que, mesmo nos momentos mais difíceis, as pessoas se sentissem acolhidas. As equipes médicas passaram a ter mais autonomia para abordar os pacientes de forma integral e não apenas focada nos sintomas, criando uma experiência de cuidado mais holística. Cada paciente é uma pessoa com sua própria história, medos e esperanças. Raquel dizia em reuniões de staff: "Não estamos aqui apenas para curar doenças, mas para oferecer a melhor qualidade de vida possível." Raquel sabia que para criar um ambiente melhor para os pacientes, ela precisava começar com os funcionários. O hospital sempre fora um lugar de pressão, onde os médicos, enfermeiros e todos os outros trabalhadores estavam constantemente sobrecarregados e desmotivados. Sob a gestão de Eduardo, os recursos para treinamento e apoio psicológico eram inexistentes, e o reconhecimento pelo trabalho árduo era quase nulo. Raquel implementou mudanças significativas para melhorar o bem-estar dos funcionários. Ela criou programas de treinamento contínuo, não apenas para melhorar as habilidades técnicas, mas também para ajudar a desenvolver a empatia e o cuidado humano. Ela também instituiu um sistema de feedback aberto, onde todos os funcionários, desde os auxiliares de limpeza até os médicos, poderiam compartilhar suas preocupações e sugerir melhorias. Além disso, Raquel introduziu novas políticas de saúde mental e bem-estar, garantindo que os trabalhadores tivessem apoio psicológico e, periodicamente, pudessem ter momentos de descanso para lidar com o estresse. Ela iniciou o programa de reconhecimento e valorização, que premiava os funcionários mais destacados a cada trimestre, com bônus e reconhecimento público, não apenas pela competência, mas também
pelo esforço em promover o bem-estar dos pacientes. Se nós cuidarmos dos nossos funcionários, eles cuidarão dos nossos pacientes, ela dizia, enfatizando a importância do equilíbrio e do cuidado com todos que faziam parte da equipe. Uma das transformações mais significativas foi a transparência que Raquel trouxe para a administração do hospital. Sob a direção de Eduardo, muitos processos eram mantidos em segredo e decisões eram tomadas sem o envolvimento de outras pessoas. Isso criava um ambiente de desconfiança e desmotivação entre os funcionários. Raquel reformulou a estrutura de governança, criando comitês de decisão em que os membros da equipe tinham voz ativa. Ela implementou reuniões abertas, onde todos podiam discutir os desafios enfrentados no dia a dia e sugerir soluções. Isso não apenas aumentou a colaboração entre as equipes, mas também ajudou a fortalecer o sentimento de pertencimento e responsabilidade. Além disso, Raquel se comprometeu a manter os pacientes e suas famílias sempre informados sobre os tratamentos, as opções disponíveis e os riscos. Ela implementou uma política de total transparência, onde o hospital não escondia informações, mas buscava fornecer as melhores escolhas baseadas em evidências científicas e no bem-estar de cada pessoa. Confiança é a base do cuidado, e confiança se constrói com transparência, comunicação e respeito, ela declarou em um evento com a equipe de liderança. Raquel também viu o hospital como uma parte vital da comunidade, e não apenas como uma instituição isolada. Ela começou a trabalhar com organizações locais, escolas e centros comunitários para criar programas de educação em saúde, oferecendo exames gratuitos, palestras e workshops sobre prevenção de doenças e cuidados básicos. O hospital passou a ser um centro de referência não apenas para tratamentos médicos, mas também para educação e prevenção. Ela também estabeleceu parcerias com outras instituições de saúde para criar uma rede de apoio aos pacientes mais carentes, garantindo que todos, independentemente de sua classe social, tivessem acesso a cuidados médicos de qualidade. Com o hospital agora mais estabilizado, Raquel iniciou um projeto de modernização tecnológica. Ela sabia que a inovação era a chave para tornar o hospital mais eficiente e melhorar o atendimento aos pacientes. Raquel investiu em sistemas de gestão mais avançados, com a implementação de registros eletrônicos de saúde, permitindo uma comunicação mais rápida e eficaz entre as equipes médicas. Ela também introduziu a telemedicina, proporcionando a pacientes em áreas remotas a possibilidade de receber consultas à distância. Ela não estava apenas focada em resultados financeiros, mas também em processos que otimizassem o tempo da equipe, permitindo que os médicos e enfermeiros se concentrassem mais no cuidado direto aos pacientes e menos em tarefas burocráticas. O impacto de Raquel no hospital foi imediato e duradouro. Os funcionários estavam mais engajados, os pacientes mais satisfeitos, e a comunidade em geral reconhecia o hospital como um modelo de excelência e cuidado. Raquel se tornou não apenas a dona do hospital, mas a verdadeira líder que todos admiravam e respeitavam. O hospital, que um dia esteve à beira do colapso sob a gestão de Eduardo, agora se destacava como um exemplo de inovação, humanidade e qualidade. Raquel não apenas restaurou sua reputação, mas a transformou em uma instituição que era, verdadeiramente, um reflexo de seus valores de respeito, dignidade e compaixão. Ao olhar para o hospital agora, Raquel sabia que seu trabalho estava apenas começando, mas ela também sabia que, com o tempo, sua visão e liderança teriam deixado um legado duradouro, não apenas nas paredes do hospital, mas nas vidas de todos que passaram por lá. Não se trata apenas de um hospital, trata-se de um legado de cuidado e respeito, Raquel refletiu em um momento de descanso.
E isso ninguém pode tirar de nós. O hospital estava mais tranquilo agora. A tensão que havia permeado os corredores durante os dias de crise havia se dissipado, substituída por um ambiente mais sereno e harmonioso. Raquel estava em seu escritório, olhando pela janela, observando os pacientes sendo atendidos e os funcionários trabalhando de forma eficiente e acolhedora. As mudanças que ela havia implementado estavam agora consolidadas e o hospital, que um dia parecia ser um lugar de estagnação e arrogância, agora se destacava como um centro de cuidado e respeito. Raquel sabia que ainda havia muito a fazer, mas ela sentia um profundo senso de realização. Olhando para trás, ela não podia deixar de refletir sobre tudo o que havia enfrentado. As humilhações, as adversidades, a luta pela sobrevivência de um hospital que estava à beira do colapso, tanto no aspecto financeiro quanto humano. Ela pensava nas longas horas de trabalho, nas dificuldades em tentar convencer os outros de que a verdadeira liderança não estava na imposição de poder, mas no cuidado genuíno pelas pessoas. E, acima de tudo, ela pensava na sua própria transformação. De uma enfermeira subestimada, sem voz, para uma líder respeitada e admirada que havia restaurado o hospital, não apenas com habilidades técnicas, mas com humildade, empatia e competência verdadeira. Eu sempre soube que o poder de um líder não está no comando, mas na capacidade de inspirar os outros a serem melhores, a se sentirem valorizados e ouvidos, ela pensava para si mesma. Raquel não tinha o desejo de ser reconhecida, mas o impacto positivo que ela teve na vida dos pacientes, dos funcionários e até mesmo de Eduardo não podia ser ignorado. Ela sabia que o verdadeiro sucesso de sua jornada não estava nas reformas que havia feito ou nas mudanças administrativas, mas nas vidas que haviam sido tocadas, na transformação interna que ela causou em cada pessoa ao seu redor. Enquanto Raquel se perdia nesses pensamentos, o som da porta do seu escritório se abriu suavemente. Eduardo entrou, a postura agora diferente, mais humilde, mais introspectivo. Ele estava ali com um olhar sincero, sem a arrogância que o caracterizava, como alguém que finalmente compreendeu a profundidade de seus erros. Ele havia passado os últimos dias refletindo sobre suas ações e, pela primeira vez, procurava assumir a responsabilidade por seus erros. Raquel, ao vê-lo, não demonstrou surpresa. Ela já esperava que ele procurasse uma forma de redenção. Ela o convidou a se sentar, mas manteve um olhar cauteloso, atenta às suas intenções. Raquel, Eduardo começou, sua voz calma, mas carregada de arrependimento. Eu sei que nada do que eu disser agora vai mudar o que aconteceu, mas, se me permitir, gostaria de pedir desculpas. Eu errei com você, com o hospital, com todos aqui. Eu vi o que você fez e o impacto positivo que teve na vida de todos, e eu percebo agora como fui cego, como não vi as coisas como realmente são. Raquel, ouvindo suas palavras, sentiu uma leveza em seu peito. Não era uma vitória pessoal para ela, mas uma lição sobre o poder da mudança. Ela sabia que as pessoas podiam se redimir, mas para isso precisavam reconhecer seus erros e aprender com eles. Raquel não queria se vingar ou fazer Eduardo pagar pelos danos que causou. Ela queria ver uma verdadeira transformação. Eu sei, Eduardo, Raquel disse com suavidade. Eu também errei ao subestimar meu próprio valor, ao não me impor quando deveria. Mas a diferença entre nós agora é que você, finalmente, está vendo as coisas com clareza. Eu não espero que você recupere tudo o que perdeu, mas se quiser fazer a diferença, você pode começar a mudar agora. Não como o diretor que era, mas como um homem que aprendeu, de verdade, o que significa liderar com humildade e cuidado. Eduardo, com a cabeça baixa, olhou para Raquel. Ele sabia que o caminho da redenção não seria fácil. Ele teria que trabalhar duro
para reconstruir a confiança de todos ao seu redor, inclusive a dela. Mas, pela primeira vez, ele compreendeu que o poder não vem da arrogância ou do controle, mas da capacidade de escutar, aprender e, acima de tudo, servir aos outros. Raquel, com um sorriso discreto, olhou para Eduardo. Você tem uma chance agora, Eduardo. Se realmente deseja se redimir, começará a mudar de dentro para fora. O que você fez aqui, os erros que cometeu, não são irreparáveis, mas isso vai exigir esforço. Comece pequeno com cada pessoa que você encontrar, com cada atitude que tomar. E quem sabe, um dia, você será capaz de recuperar a confiança das pessoas. Mas isso começa com a humildade. A sala ficou silenciosa por alguns momentos, e Eduardo finalmente se levantou com uma expressão mais serena. Ele sabia que esse seria o primeiro passo para sua verdadeira transformação, algo que ele nunca poderia ter alcançado enquanto mantivesse sua arrogância e seu ego inflado. Obrigado, Raquel, ele disse, com a voz embargada. Eu sei que tenho muito a aprender, mas vou começar a trabalhar nisso. Obrigado por me mostrar o que realmente significa ser um líder. Raquel acenou com a cabeça, aceitando suas palavras sem precisar de mais nada. Ela sabia que, em última instância, a verdadeira liderança vinha da capacidade de inspirar os outros, de ajudá-los a ver a si mesmos com honestidade e humildade. E, de alguma forma, ela havia feito isso, não apenas com Eduardo, mas com todos ao seu redor. Enquanto Eduardo se retirava da sala, Raquel voltou a olhar pela janela, refletindo sobre sua jornada. Ela sabia que o hospital ainda tinha muito a fazer, mas o legado que ela começará a construir seria duradouro. O hospital agora seria um lugar de cura em todos os sentidos, para os pacientes, para os funcionários e, talvez, para Eduardo também. A história de Raquel era uma história de superação, de luta contra a adversidade, mas, mais importante, uma história de como a humildade e a competência verdadeira podiam transformar não apenas uma instituição, mas a vida das pessoas que dela faziam parte. Raquel se levantou de sua cadeira, olhando pela janela mais uma vez, agora com um sorriso suave. Ela sabia que, com as mudanças que implementara, havia criado um ambiente no hospital onde todos poderiam crescer e onde, finalmente, o verdadeiro cuidado e respeito eram as bases de tudo. É isso que significa ser um líder, pensou Raquel. Não é sobre o título nem sobre o poder, é sobre servir aos outros e, com isso, transformar a si mesmo e a todos ao seu redor. E, com essa reflexão, ela sabia que, independente dos desafios que ainda viriam, o impacto de sua liderança já havia sido feito. Ela estava deixando um legado de empoderamento, não apenas para os outros, mas para si mesma.